21 de setembro de 1921. Opal, Alemanha, 7h32 da manhã. A névoa ainda cobre o rio Reno. Trabalhadores entram pelos portões da maior fábrica química do mundo. É uma manhã de outono absolutamente normal. Dentro de um silo de concreto, 4.500 toneladas de fertilizante esperam para ser fragmentadas. Em menos de um segundo, esse silo vai deixar de existir. E com ele, uma parte inteira da cidade. Fica comigo até o final, porque eu vou te levar direto para dentro da molécula que causou tudo isso. Para entender Opal, você precisa entender por que essa fábrica existia. No início do século XX, o maior problema da humanidade era o nitrogênio. A agricultura mundial estava batendo no limite e cientistas previam fome global. Em 1909, Fritz Haber descobriu como fixar o nitrogênio do ar em amônia. Carl Bosch, da BASF, escalou isso para a indústria. O processo Haber-Bosch é uma das invenções mais importantes da história humana. O nome técnico é nitrato de amônio, fórmula NH4NO3. A temperatura ambiente é um sólido branco, granulado, inofensivo ao toque. O problema não é o que ele parece ser, mas o que carrega escondido dentro da própria molécula. Presta atenção nesse detalhe, porque é ele que explica tudo o que você acabou de ver. O nitrato de amônio não se comporta sempre do mesmo jeito. Ele tem, na verdade, 3 reações diferentes, e a diferença entre elas é só uma coisa: temperatura. Até cerca de 170 graus, ele simplesmente se separa em amônia e ácido nítrico. Nada acontece de perigoso, é basicamente inofensivo. Entre 170 e 230 graus, ele se decompõe de um jeito controlado, liberando óxido nitroso e vapor d'água. Essa é a reação usada até hoje, de propósito, na indústria. Ainda é segura, mas passe dos 300 graus, ou prenda esse material sob pressão e aplique um choque mecânico forte o bastante, e a história muda completamente. 2 moléculas de nitrato de amônio se decompõem de uma vez em nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, numa reação que libera uma quantidade brutal de energia e que, uma vez começada, não tem mais como parar. E aqui está o motivo real de tanto perigo. Essa molécula carrega, ao mesmo tempo, a parte que funciona como combustível e a parte que fornece o próprio oxigênio para queimar. Diferente de um incêndio comum, que se apaga se você tirar o ar, esse material não depende de nada de fora. Ele já vem com tudo o que precisa. É essa reação, e só essa, que transforma um saco de fertilizante numa das explosões mais violentas que a indústria já registrou. Voltando para Opal. O material armazenado ali não era nitrato de amônio puro, era uma mistura de 50% de nitrato e 50% de sulfato, o sal inerte. A lógica parecia sólida, diluir para tornar estável. O que a ciência da época não sabia é que a explosividade não é uma linha reta. Quando a concentração sobe de 50% para 55%, a sensibilidade não aumenta aos poucos. Ela dá um salto, a mistura torna-se capaz de propagar a explosão. Voltando para Opal, a BASF produzia um fertilizante misturando nitrato de amônio com sulfato de amônio. Esse material endurecia dentro dos silos de armazenamento, e para quebrá-lo em pedaços manuseáveis, os trabalhadores usavam pequenas cargas explosivas, um procedimento repetido havia anos, sempre com segurança. Até o fim de 1920, a mistura era seca num equipamento parecido com uma rosca secadora. No início de 1921, meses antes da explosão, a fábrica trocou esse método por completo, adotando uma técnica nova. Um processo de pulverização, em que a solução quente do fertilizante era borrifada com ar comprimido direto dentro do silo, e as partículas secavam no ar, caindo como uma espécie de neve química. A intenção por trás dessa mudança era perfeitamente razoável, um produto mais seco, mais fácil de manusear, com menos tendência a compactar e formar blocos duros. Parecia só uma otimização de eficiência. Na prática, mudou tudo. O processo separou as partículas. O nitrato mais fino se depositou longe do sulfato mais grosso.
Em vez de uma mistura homogênea, existiam bolsões onde a concentração de nitrato cruzava o limite crítico. O silo carregava uma bomba escondida dentro de si mesmo, não em toda a sua extensão, mas em pontos espalhados pela massa. E o mais perturbador, ninguém na fábrica sabia disso. Mais de 20.000 detonações controladas, usadas para quebrar o material endurecido, tinham acontecido sem um único incidente. O sistema funcionava por anos. Na manhã de 21 de setembro, pela primeira vez, um trabalhador posicionou a carga no ponto errado. A bomba escondida finalmente despertou. Testemunhas relataram duas explosões em rapidíssima sucessão. A primeira detonação disparou a segunda e muito maior, que engoliu a massa principal do silo. A bomba escondida finalmente detonou. A energia liberada foi estimada em até 2 quilotons de TNT. Embora menor que a bomba de Hiroshima, Bhopal estava no centro de uma área residencial densa, cercada por casas e escolas. O silo de concreto simplesmente deixou de existir. A cratera resultante tinha 90 metros de largura, o suficiente para engolir um estádio de futebol inteiro. Paredes de tijolo foram pulverizadas. Sismógrafos a 300 quilômetros de distância registraram o choque como um terremoto. O número oficial foi de 561 mortos e quase 2.000 pessoas feridas. 700 casas foram completamente destruídas. Não houve aviso, não houve evacuação. A explosão foi instantânea. A comissão de especialistas não conseguiu determinar a causa exata. A ciência da época não tinha ferramentas para explicar por que uma mistura considerada segura detonou. 20.000 vezes o mesmo procedimento, a mesma carga explosiva, quebrando o mesmo tipo de material endurecido dentro de um silo de fertilizante. E mesmo assim, na vez seguinte, tudo explodiu, matando centenas de pessoas em segundos. A explicação fácil seria dizer que foi só uma questão de estatística, fazer a mesma coisa 20.000 vezes e, eventualmente, algo dá errado. Mas essa explicação é preguiçosa e ela erra o alvo. Porque o procedimento não falhou por acaso. Ele falhou porque, meses antes, alguém mudou uma parte do processo sem nunca perguntar se o procedimento de sempre ainda era seguro para aplicar depois dessa mudança. Isso tem nome na engenharia de segurança industrial: falha de gestão de mudança. E é o motivo real, escondido, por trás de uma das explosões mais mortais da história industrial. Testes de 1919 tinham mostrado que misturas com menos de 60% de nitrato de amônio não explodiam, e por isso o material era considerado seguro o suficiente para ser estocado em lotes de até 50.000 toneladas. A técnica já tinha sido usada cerca de 20.000 vezes, sem nenhum incidente. Mas no início de 1921, a fábrica mudou o processo de secagem do fertilizante. Uma alteração que mudou a estrutura física do material, sem que ninguém testasse de novo se ele continuava tão estável quanto antes. Em 26 de julho de 1921, em Krefeld, a 200 quilômetros dali, trabalhadores tentaram soltar 30 toneladas de nitrato de amônio que tinham empedrado dentro de vagões de trem. Usaram explosivos de mineração. A mesma lógica usada em Bhopal, só que ali o material era nitrato de amônio praticamente puro, não a mistura estocada nos silos da BASF. O material detonou. 19 pessoas morreram. O caso provou sem sombra de dúvida que explosivos perto de nitrato de amônio podiam detonar o próprio composto. Mas como o material de Krefeld não era tecnicamente igual ao de Bhopal, ninguém revisou o procedimento que já era rotina havia anos. A confissão de incapacidade científica de 1921 teve um custo alto. O conhecimento de Bhopal nunca foi transmitido de forma clara. Por um século, a mesma química continuou a explodir pelo mundo. Quase 100 anos depois de Bhopal, a história se repetiu em Beirute. O que pouca gente sabe é que a tragédia no Líbano foi, ponto por ponto, um espelho do que aconteceu na Alemanha.
2.750 toneladas de nitrato de amônio ficaram guardadas no hangar 12 por 6 anos. Autoridades sabiam do risco, mas escolheram adiar a decisão ano após ano. No dia 4 de agosto, o nitrato de amônio repetiu a física de Yopal: confinamento, calor e uma reação que, uma vez iniciada, não tinha mais como parar. A explosão foi sentida a 240 quilômetros. Se em Yopal a ciência falhou em explicar a causa técnica, em Beirute a política impediu que a causa institucional fosse esclarecida. 2 tragédias, o mesmo material e ninguém pagou pelo que aconteceu. Meu nome é Michael. Isso foi o canal Ponto Crítico. Se você quer entender os riscos que a indústria prefere esquecer, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.